foi vendido, só entrou dívida, não ganhou título, o Pedrinho retomou, não revendeu ainda e continua... Você mesmo, pode falar a verdade, você pensou a mesma coisa que o Tiagão. Fala. Sabia, não tem como pensar outra coisa. Depois o vascaíno que é carente. Batata, como diria meu pai. Ah, gente, faça-me o favor. Família, eu nem ia repercutir isso aqui, mas como um dos 6 botafoguenses que eu conheço, eu conheço isso tudo. Inacreditável, eu tô no Guinness Book. Um dos 6 botafoguenses que eu conheço ficou me mandando esses vídeos. Não sei o quê, o Vasco aí, ninguém quer, o Botafogo já foi vendido. Cara, eu não entendo nada. Ó, pra passar em português, matemática na escola, faculdade também, sempre no limite. Gente do céu, que carência é essa? Que carência é essa que vocês estão, mano? Pelo amor de Deus. Eu vou passar esse vídeo aqui pra gente trocar uma ideia sobre isso também. Agora, um desabafo aqui, um sentimento que eu tô. Outro dia eu falei sobre isso aqui, acabei agora de assistir o segundo jogo do playoff das finais da NBA. O que tem a ver isso, Thiago? Não, eu vou chegar lá, calma aí. A final é San Antonio Spurs e o New York Knicks. O Knicks, cara, é assim, pergunta pro seu amigo que assiste NBA, o que é o Knicks? O que é o Knicks? Pergunta pra ele. E aí ele se organizou, não classificava, tomava porrada de todo mundo, e nos últimos anos aí deu uma organizada e chegou na final esse ano. 2-0, jogando fora de casa, abriu 2-0 na série. E assim, eu não consegui, cara. Não estou conseguindo, nesse momento, pensar em outra coisa. Eu me direcionei para o céu e falei, respeitosamente, papai do céu, não é possível. Se até o Knicks vai ser campeão da NBA... Ah, papai do céu, o que é isso? Aí, sabe, é difícil aqui pra mim. Vai ficar complicado pro meu lado, entendeu? Fica difícil pra gente. Pô, uma marcaçãozinha de leve, não. Deixa ela pra lá. Ó, joga pra cá um pouquinho, hein? Mas é isso, família vascaína, além dessa resenha aí sobre a venda da SAF do Botafogo, a gente tem aqui também alguns assuntos para falar sobre mercado da bola, né? 3 zagueiros aqui pra gente comentar um pouco. Quero falar com vocês também sobre o Inestrosa, né? O Inestrosa, tem um volante também que eu quero trocar uma ideia com vocês, e um camisa 10, né, que tá tirando onda lá na MLS. E assim, família, deixa eu falar com vocês, todo mundo sabe, né, que, poxa, agora é 50 dias, agora é o quê? 47 dias, sei lá, 46 dias pro Vasco voltar a jogar. Alguns nomes eu até entendo que, poxa, fazem sentido o Vasco cogitar pela questão contratual, idade, livre no mercado. Tem outros nomes que eu até acho que não, tá? Mas não sei se acontece alguma coisa, a venda do futebol do Vasco, a SAF e tudo mais, e aí pensa num nome de impacto e tudo mais, a gente até debate esse nome aqui, que é o caso desse jogador que tá se destacando lá nos Estados Unidos. E aí eu quero falar com vocês aqui a visão de vocês dentro de campo, tá? Se ele tem encaixe no time do Vasco, né? Porque, vou ser bem sincero com vocês, tá faltando assunto, entendeu? O Vasco só volta no dia 22 de julho e a gente vai fazendo aqui a nossa resenha. Fechou, família? Não tem nada de fake news, pá. Até peguei, claro, isso aqui da galera do BTB, mas é uma resenha, né, pra gente falar um pouco de bola aqui também. Deixa o like, comenta, hypa o vídeo pra fortalecer o trabalho do Thiagão e não esquece também da parceria aqui do YouTube com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes, Magalu e Kabum. Vai comprar em um desses sites, pelo amor de Deus, só clica aqui em um dos nossos links. Thiagão, cadê os links? Não, família, são os produtos. Tem camisa que vende no Mercado Livre, tem uma camisa que eu separei na Shopee, tem um tênis aqui, tem uma televisão na Magalu, tem uma cadeira gamer na Kabum, aí você vai clicar. No caso, você vai comprar na Kabum. Você clica, vai na barra de pesquisa, digita a sua parada, vai estar fortalecendo aqui o Thiagão sem pagar R$1 a mais. Fechou? Vamos lá, seguindo a nossa resenha, pra gente trocar uma ideia rapidamente sobre essa questão aí do Botafogo. Poxa, eu tava tranquilão, voltando pra casa, né? Após mais um dia de treino, porque hoje treino a minha terapia, é lá que eu consigo... Vasco! Né? Então, não deixo de treinar nunca. Voltando ali da academia, um dos 6 botafoguenses que eu conheço me manda uma mensagem. Tô mostrando aí pra vocês, por volta ali ontem, 8 horas da noite. Não estou mentindo. Ela me mandou um vídeo falando que tem aí um cidadão, um louco, um 22, querendo comprar o Botafogo. Logo depois, ele manda o vídeo desse influenciador aí do Botafogo, que eu morro de rir com ele, né? Faz parte, né, família? Ele também tem essa pegada de lá ele, de zoar e tudo mais. Sempre que o Vasco perde, ele dança lá. É por isso que eu danço aqui de vez em quando também. E aí, ele falando isso aqui. Ó, tá na tela pra vocês. E o nosso Vascão, que foi vendido, só entrou dívida, não ganhou título, o Pedrinho retomou, não revendeu ainda e continua... O Botafogo foi vendido, conquistou o título e se enfiou em dívida, já foi vendido de novo. Ah, mas se esse cara, esse Gabriel de Alba
aí essa GDA for 7, não tem problema não. A gente conquista título sem fim, mais dívida de novo, passa um ano e meio mais ou menos, depois revende de novo e vambora, é o Botafogo, pô. Nem o Tietchan deu jeito na vida de vocês. Amizade. Tá aí. Família, assim, não, de forma nenhuma o torcedor do Botafogo, o torcedor do bairro me incomoda. De forma nenhuma, pelo amor de Deus, não pode te incomodar. Também, tem mais Libertadores? Não. Tem mais Brasileiro? Não. Tem mais Campeonato Carioca? Não. Tem mais Copa do Brasil? Também não. Na verdade, não tem Copa do Brasil. Como é que eu vou deixar o Botafogo ou o torcedor do Botafogo, né, me irritar? Inclusive, lá na academia, sempre que eu puxo essa resenha, vai ganhar a Copa do Brasil. Foi eliminado esse ano, né, pra Chapecoense, então tá tranquilo. Não vou falar nada. Nada. Mas, assim, a galera gosta de brincar aí com o Vascaíno, né? Sobre essa questão da carência, como eu gosto sempre de pontuar aqui, isso, falei certo, né? Gosto sempre de pontuar. Aqui o Vasco teve essa possibilidade, né? Teve a possibilidade no ano passado de acabar com essa resenha aí. Infelizmente deu no que deu, né? A família vascaína. Mas eu acho muito engraçado. É carente pra lá, é carência pra cá e tudo. Mas isso é o quê, gente? Vocês estão de brincadeira, cara. Pô, vocês não estão vendo o que tá acontecendo aí entre as SAFs, não, mano? Mas que loucura é essa? O cara tá vibrando que o Botafogo já foi vendido. E aí? É igual um 22 aí que falou que tinha conglomerados querendo o Botafogo, que era uma marca conhecida. Meu Deus do céu! E eu sou o carente! Tu acha mesmo que vai chegar um outro louco aqui, ou um outro, né? Se é que você me entende, pra ficar colocando 100 milhões em atacante pra você, gente? E caraca, não vai dar certo, hein? Vou pegar mais 100 e vou dar em outro ataque. Que isso, gente do céu? Se a torcida do Vitória vem jogar contra o Vasco aqui, botou 10 mil lá no aeroporto, vocês num jogo do Campeonato Brasileiro, vocês botaram 7 mil! Tu acha que vai chegar um louco pra ficar fazendo isso, gente? O que aconteceu com vocês em 2024 não é o Botafogo. Não é a realidade do Botafogo. O Botafogo não tem essa capacidade. É um clube totalmente irrelevante, gente. O Botafogo foi campeão brasileiro. O Botafogo foi campeão da Libertadores. Tu ligava a televisão, não falava do Botafogo. Não se falava do Botafogo. Luiz Roberto foi inventar pra dar uma moral, é tempo de Botafogo. Acabou isso, 2 segundos, 2 palitos, gente. Mas que é isso? E eu sou carente. Que irrelevância é essa de vocês pra achar que já foi... o Vascaíno aí tá correndo atrás e o Botafogo já foi vendido. E daí? E daí pra quem? Quem é esse doido aí? Quem é esse cidadão? Meu Deus, tu acha que ele vai tentar recuperar vocês? E dessa forma, tu acha que vai montar time competitivo de novo? Vai tentar estruturar ali, pagar as dívidas e olhe lá o que vai acontecer com vocês. Porque o Botafogo não tem estrutura pra isso. Não tem torcida pra isso. Onde já se viu, gente... O Botafogo não tá entre as 10, 12, 13, 15 torcidas do país. Como é que vai chegar um outro doido aqui? Isso aqui? Eu penso no Botafogo assim. Vocês estão acreditando nisso mesmo? E eu sou carente? Pô, prefiro ficar comemorando o Raia na seleção. Eu prefiro do que essa carência de vocês. É porque esse amigo aqui também, ele falou da 777. E eu expliquei pra ele, não, irmão, eu não me enganei com 777, não. Inclusive, lembro de falar aqui que tudo que for desses caras que estavam no Vasco, eu fico com o meu pé atrás, pô. É muito difícil. Agora, pra ser sincero, eu não imaginava que seria essa porcaria também. Pior do que as gestões que passaram pelo Vasco. Os caras endividaram o Vasco, brigaram pra não cair, uma folha salarial enorme pra brigar pra não cair. Sabe? Só que é aquilo, realmente, o Textor, o que ele fez no Botafogo, deu o título e acabou a vida deles agora. Tá bom, nunca mais vão ganhar nada. Agora, no nosso caso, realmente entraram pra empurrar com areia, né, Jorge Salgado? Agora tá processando os outros aí pra empurrar com areia, porque os caras chegavam no João Vitor. João Vitor, se você não cair pra segunda divisão, você vai ganhar o seu clube, sei lá, de bônus 11 milhões. Lembra que o Pedrinho cansou de falar de gatilhos aí contratuais, que eram absurdos? Então tem esse detalhe aí, realmente. Agora, o Botafogo, torcedor do Botafogo, que está comemorando isso daí, gente, pelo amor de Deus, deixa o tempo. O tempo vai dizer, tá? O tempo vai dizer. Meu Deus do céu. Vamos ver se aumenta a torcida de vocês, né? Pra pelo menos ficar entre as 10. Porque não dá, pô. Não dá pra ficar nem entre as 15 do país. Não dá, pô. Não dá pro torcedor do Vitória colocar 11 mil num aeroporto pra motivar o time e vocês num jogo da Série A, depois de ter vivido o melhor ano da história do Botafogo, 7 mil, pô. Não dá pra fazer isso. Não dá. Aí tu acha mesmo que vai vir um outro Luiz Henrique aí? Tu acha mesmo que vai vir um outro Almada aí pra levantar vocês? Vai não. Mesmo, né, com essa carência que vocês falam da gente aí, mesmo com isso tudo, não dá pra falar da gente. Não dá pra falar disso aqui. Não dá, tá? Vocês sabem por quê? É só você olhar aí pra títulos, tudo. Olha pra isso. Tem Copa do Brasil? Tem? Ou não? Entendi.
Desculpa aqui, mal criada minha família, tá? Mas, entendi, né? Entendi. Passa nada, né? Copa do Brasil, né? Entendi. Desculpa, gente, me exaltei, tá? Vamos lá. Seguindo a nossa resenha, pra gente falar sobre mercado da bola, né? Resenhar aqui sobre alguns nomes que estão sendo cogitados, outros em rivais e tudo mais, mas o Vasco buscou saber, né? Como o caso do Adrielson, que inclusive passou pelo Botafogo. E eu tava vendo essa postagem aqui do Gabriel, destacando provavelmente, né, o programa do Hernan, falando que o Fluminense e mais 6 clubes brasileiros estariam interessados em contar com o zagueiro Adrielson. Cara, eu acho que o Vasco foi um dos clubes que fez essa sondagem aí, porque é um jogador que joga pelo lado direito, é um jogador diferente do Cuesta e do Saldívia, na minha opinião, é mais firme, chega junto, tem uma bola aérea interessante também. Teve uma primeira passagem no Botafogo melhor que a segunda, né? Mas acho que o Vasco foi um dos clubes, família. Vamos aguardar aí, né? Agora falar aqui sobre o Mina, zagueiro colombiano. O canal Detetives Vascaínos entrou em contato, né? Com representantes e tudo mais. E o jogador, de fato, ele não sabe se vai ficar no Cagliari. Ele tem contrato, tá aqui, né, até 2018, mas após a Copa vai decidir sobre o seu futuro. A ideia é continuar na Europa. Caso isso não aconteça, né, ele vê sim aí o mercado brasileiro como uma opção aqui. Inclusive, ele fala que a América do Sul, o Brasil, seria o provável destino. E aí eu acho que ele tem... Cara, eu não vou falar que ele tem bola, porque é muito tempo que eu não assisto ele jogar. Vou ter oportunidade de assistir agora aí na Copa do Mundo. Mas, poxa, o que ele mostrou aqui no Palmeiras, eu acho que ele tem mercado, né? Se estiver bem fisicamente, tem mercado. Família, um jogador que a gente comentou ontem também, que é o Lucas Merola, zagueiro argentino de 30 anos, né? A gente comentou aqui, pegando essa informação também do canal Detetives Vascaínos. E ele joga atualmente, né, no Mazatlán do México. O contrato dele tá acabando agora, nesses dias, né? 30/6. E aí, né, ele está livre, né? Me parece que o clube mexicano não vai renovar. Uma informação que eu não coloquei no nosso último vídeo, e ele está pontuando aqui que tem um clube do Paraguai e um clube da Turquia que já fizeram aí uma oferta pelo jogador. Agora, vale a gente destacar que é um atleta que tem esse perfil, eu avaliei ele, né, no nosso último vídeo, é um cara da bola aérea, não é um jogador tão rápido, é um cara mais desse combate, alto, né, tem 1,93 m, me parece, mas é um jogador que joga pelo lado esquerdo, é canhoto. E o Vasco busca um zagueiro nesse perfil para o lado direito. A gente está observando que, pelo menos, os nomes que estão sendo cogitados no Vasco seguem essa linha, né? Não tem nenhum zagueiro que eu ouvi ainda parecido com o perfil do Saldívia, parecido com o perfil do Cuesta, né? Esse aqui, apesar de jogar pelo lado esquerdo, né, que é o Lucas Merola, o Adrielson também é um cara mais viril. Cara, quem foi cogitado também? O Becão. O Mina, né? É uma linha diferente. Aí são jogadores que têm características diferentes, né? Da do Saldívia e também do Carlos Cuesta, família. Seguindo a nossa resenha, vi uma galera também comentando em alguns canais e páginas também, destacando o Pierre, né? Volante do Fortaleza, que jogou muito bem no ano passado. Acho que ele, né, a Tombense emprestou ele, e a opção de compra era bem tranquila ali para o Fortaleza. O Fortaleza, mesmo caindo, né, acabou comprando o jogador, que agora eu não acompanho, né, família? Não sei como é que tá aí o Pierre na Série B, sinceramente, não sei nem se é titular, se o Carpini vem escalando ele, mas se de fato ele está sendo cogitado no Vasco, é porque o jogador, né, manteve ali um nível mesmo jogando na Série B. Poxa, se eu falar que o Pierre vai resolver os nossos problemas, eu tô de brincadeira com vocês, tá? Mas assim, o pouco que eu vi dele no Fortaleza no ano passado, e assim, eu nem acho que seja o perfil que o Vasco precisa buscar. Eu já falei isso aqui, o Vasco precisa buscar. Eu tô falando de perfil, e aí você pode até falar, tinha alguns jogadores que você tá falando, porque eu falei aqui, ó, do Cuiabano, que é o perfil que o Vasco tem que buscar, jogadores que já em algum momento na carreira conquistaram, disputaram ali algum jogo decisivo e tudo mais. Então eu falei do Cuiabano aqui, o Cebolinha, a gente resenhou sobre isso também. Eu falei de um jogador aqui que não é tão badalado, por exemplo, que é o Bruno Fux, né, que no Palmeiras já disputou jogos decisivos, brigou pro Campeonato Brasileiro, jogou a final da Libertadores, é o nome dos meus sonhos? De forma nenhuma. Eu só tô dizendo que tem que ser esse perfil, né, pra gente trazer jogadores que já venceram, que já vivenciaram esses momentos, porque o Vasco... Lembra do Dorival?
Lembra que o Dorival falou? Na final, lá tem 14 jogadores que nunca disputaram uma final. É nesse sentido que eu tô falando. Claro que a gente precisa avaliar também momento, parte física e parte técnica dos jogadores, né, família? O Pierre, nesse sentido, não se encaixa. É um jogador que tá aparecendo agora. Aí, dependendo do investimento, do salário, eu acho que é um jogador que vale. É novo, tem uma boa capacidade física, tem margem para evoluir. O Vasco esse ano tem 3 competições para disputar. Por que não pensar no Pierre para ser um dos volantes ali na Copa Sul-Americana? É um cara, de repente, que, pô, se encaixar, se entrosar, não sentir, adaptou, né? Vai ser ali um jogador para você ter no banco como opção, né? Porque o primeiro volante costuma chegar junto. Então eu gosto, cara, eu gosto. Mas é aquilo, né? O cara jogou muito bem no Fortaleza, não sei como é que está nesse momento, mas no Vasco, irmão, é outra parada. É outro caô, filho. Mas eu gosto do nome, tá? E aí, aqui chegando na reta final, família, do nosso vídeo, pra gente falar um pouco sobre o Inestrosa, uma informação aqui do Luiz Fregossi, dizendo que o Vasco deu ok para que os representantes do Inestrosa busquem um clube, tá? E aí, vida que segue, eu não tenho nada para falar sobre isso, inclusive, diferente do Brenner, sempre pontuei aqui pra gente ter paciência com o Inestrosa, que, poxa, eu acreditava que ele poderia dar essa volta por cima, por ter um perfil diferente do Brenner, ser um ponta, ter força, ter velocidade, mas, felizmente para alguns, infelizmente para outros, perdão, o jogador decidiu, vou sair, quero vazar, e aí vai com Deus, Aí não vou ficar chateado, nada, resolvendo essa questão financeira, e aí entendo, né, o Vasco tendo recurso e tudo mais, aliviando a folha, claro, para contratar um jogador. Vai ser o Abraham Marcos? Espero que não, porque também é o perfil que eu tô falando aqui, não encaixa, jogador de time pequeno lá em Portugal, que não, sabe, não tem essa bagagem, a gente precisa disso, irmão. O Vasco precisa, vai por mim. O Vasco voltou aí, né, como um amigo vascaíno comentou aqui outro dia, na sorte, começou a chegar longe na Copa do Brasil, novamente playoff aí, pra gente melhorar também o nosso nível no Campeonato Brasileiro, que é ridículo, desculpa falar. A gente precisa desse perfil de jogadores aí, e, claro, né, em alguns momentos você vai ter que apostar, isso faz parte, é do jogo, mas a gente precisa de mais jogadores com esse perfil, que é o perfil, por exemplo, também do próprio Thiago Mendes, pô. Thiago Mendes tem esse perfil, jogador que já passou pelo São Paulo, teve bons momentos, Lyon e tudo mais, né, e aí, olha como é que o cara rende, mesmo com uma certa idade, é um cara que traz um peso pro elenco e vem jogando muito bem. Então, Inestrosa, valeu, irmão, por nada, tá? Valeu, tu só serviu pra empurrar em alguns canais de Vasco aí que tomaram a porrada do parceiro lá da Colômbia. Quem diria, cara, que ia acabar desse jeito, irmão? Tomei-lhe uma porrada de 3.500 pro cara não fazer um gol no Vasco. Que loucura. É o que eu falo, todo castigo pro Vascaíno é pouco. Corno e Vascaíno, tem que tomar mesmo. Caralho, até falei um palavrão aqui. E aí, família, uma resenha aqui que eu tava vendo no BTB, eles levantando o interesse do Vasco em repatriar o Evander, tá? E aí esbarra em valores. Cara, de fato, eu não sei se isso aqui é uma realidade, né? O Vasco pensar no Evander nesse momento, eu tenho certeza que, poxa, se tem ali a noção que é um jogador valorizado no mercado dos Estados Unidos. Vejo alguns clubes, até como Flamengo, né, Palmeiras, sondarem, mas opa, não vale o investimento, né? Eu acho que a ideia é essa, a análise é essa, a avaliação é essa, porque é um jogador muito caro, né, que vem se destacando nos Estados Unidos. Ele jogava cara, não é Vancouver não, cara. Eu esqueci o time que ele jogava, ele foi contratado pelo time que o Orediano jogava, né, o Cincinnati, e vem rendendo. Até peguei aqui as estatísticas, porque eu falei, ele deve estar ali entre os artilheiros, mas não, né, o Messi tá ali com 12 gols, mas o Evander não tá, mas assistências ele tá aqui na 5ª colocação com 6, e olha quem tá ali também, Messi. É brincadeira, é um monstro mesmo, né, é um gênio da bola. Meu Deus do céu, tá ali, ó. Mesmo com essa idade, 12 gols e 7 assistências. Família, cara, eu não acompanho o Evander, eu só vejo aí os gols dele e uma qualidade enorme, né, de finalização, de chute de fora da área, de definir bem a jogada. Basicamente, assim, alguma das coisas que a gente precisa, né? Jogadores para finalizar melhor, tomar a decisão correta, botar na cara do gol, chute de fora da área, ter tranquilidade para marcar o gol. Realmente o Vasco precisa disso nesse momento, alguém para definir, para decidir, né? E o Evander vem sendo esse jogador lá na MLS, tá? Só que, cara, é o que eu falo com vocês, assim, além dessa questão do investimento, poxa, eu lembro muito do Evander, aqui no Vasco, não sei se vocês lembram. O Evander sempre foi bumbum cansado. E acho que ainda é, tá? Acho que ainda não mudou. Isso é uma cara, que eu falo, é biológico, tá? É dele. Ele é um cara mais técnico do que físico. E aí eu fico pensando, é aquele mesmo esquema. Thiago, você gostaria de ver o Evander no Vasco? Cara, hoje sim. Hoje sim. Agora, tem que ter um time pro Evander render. Esse time do Vasco aí, por exemplo, com o Thiago, com o Barros, vai ter dificuldade.
com o Nuno jogando na ponta. Aí imagina o Renato botando o Brenner aqui na direita, ou o Brenner de centro. Vai ter muita dificuldade. Muita dificuldade. Por quê? Um time sem intensidade. Um time que no jogo sem bola vai sofrer demais, porque o Evander é bumbum cansado. Então é aquele exemplo que eu dou aqui pra vocês do Sforza. Poxa, não dá pra você gastar 25, 27 milhões num volante como o Sforza, cara, tendo camisa 10 o Payet. Payet tinha contrato de 1 ano ainda. Poxa, a ideia é buscar um jogador de mais intensidade, que possa, família, correr pro Payet. Né? Porque o Payet não vai conseguir disputar, ser intenso, recompor. Aí tu bota o meio campo, Payet e Esforço. Como é que isso vai dar certo? Fala comigo, entendeu? Analisa a liga que você está inserido, os jogadores, os times, o seu modelo de jogo. O seu modelo de jogo, na maioria das vezes, o Vasco é um time reativo. O Vasco não tem recurso e técnico e nem financeiro para ter posse de bola. Que aí você já, né, você vê alguns times com jogadores mais, né, técnicos, mas que ficam com mais posse de bola. Agora o Vasco tem essa condição de ter o Sforza de primeiro volante e o camisa 10 do Payet? Não tem. E é a mesma coisa que eu vou falar do Evander. Entendeu? É a mesma coisa. O Evander de camisa 10 e tu ter o Thiago e o Barros, muito provavelmente não vai dar certo. Aí é o que eu falo, é o que tá acontecendo na seleção agora, né? Você tem 2 volantes ali, que é o Casemiro e o Bruno Guimarães, pô, covardia, jogam muito. Mas se os pontas não descerem, não ajudarem, o Brasil vai ter muita dificuldade de marcar. Vai ter muita dificuldade. Então você pode até ter esse meio campo. Agora, os pontas, irmão, vão ter que ajudar, centroavante ajudar, pra gente tentar ter um equilíbrio. Por isso que eu acho que o Evander agora na minha cabeça, assim. Thiago, individualmente falando, gostaria de ver. Coletivamente falando, eu acho que é complicado ele render o que a gente espera, no caso do investimento que seria feito, do salário que seria, né, com certeza, muito papel colorido. E aí, nesse sentido, acho que no coletivo a coisa poderia complicar, e aí aquela cobrança e tudo mais. Eu vejo assim, era a opinião de vocês. Fui!